partir de agora, eu vou abordar também de forma teórica a questão das disfunções de acordo com as estruturas, pensando lá na questão das funções articulares, começando no pé, depois tornozelo, joelho, quadril e assim por diante, construindo o corpo. Então, em relação ao pé, a principal disfunção é o que é chamado de desabamento do arco plantar, que causa uma pronação do pé. Então, para entender isso, eu vou ilustrar um pouquinho aqui a questão do pé, o formato do pé e as estruturas que estão relacionadas com esse principal problema. Então, o pé, ele tem esse formato aqui, eu vou fazer um formato como se fosse um formato triangular. E aqui os dedos, né, o hálux. No pé, a principal característica dele é o chamado tripé do pé. Eu tenho aqui uma base de força nessa parte medial mais superior, na parte lateral superior e na parte inferior aqui, que é na região do calcanhar. Dentro disso, eu tenho o arco que é conhecido como arco transverso, que é esse arco que fica em cima, o arco medial, ele é longitudinal medial, e o longitudinal lateral. Então, o principal problema do pé está relacionado a essa estrutura aqui, ó, que é o arco medial. Nessa questão, a principal disfunção é conhecida como desabamento do arco plantar. Esse desabamento do arco plantar é realmente quando o pé ele perde esse formato. Então, pensando no pé aqui, numa vista lateral, ele tem esse arco, aqui pensando aqui na questão medial, né, a partir de dentro aqui do pé. Ele tem esse arco, essa curvinha. Então, o desabamento do arco plantar, ele acontece em três formatos. Na verdade, existem três formas de se perceber isso. Existe a pessoa que tem o pé chato, né? Então o pé desse indivíduo ele já é reto assim, então ele vai ter uma dificuldade muito grande de estabilizar o pé, de sustentar essa estrutura. Tem a pessoa, o indivíduo, que ele realiza um movimento e aí há o desabamento, então o pé dele tem o arco plantar, mas quando ele realiza o movimento, esse arco perde, então é por uma falta também de estabilização. Quando o indivíduo ele tem um pé plano, é uma falta de força dos músculos que são responsáveis por sustentar esse arco plantar. Se o indivíduo perde durante o movimento, na verdade ele tem uma perda de controle motor. É algo a ser treinado mais para a questão de estabilização e de ativação. E existe um indivíduo que ele consegue também fazer o exercício e manter o arco plantar, né, que seria o ideal. Quando tem esse desabamento do arco plantar, pensando aqui como se fosse a parte de trás, como se fosse o meu calcanhar, e aqui também a parte medial, a pronação do pé é quando esse pé ele é projetado para o meio, ele é projetado de forma medial. Então ele há um deslocamento. Consequentemente, isso vai se deslocar depois para o tornozelo e se deslocar depois para o joelho, que a gente vai ver também as disfunções dessas outras duas estruturas. Então, pensando no arco plantar, a principal disfunção dele, na verdade, é em relação a isso. Quando há um desabamento do arco plantar e o pé prioritariamente é uma estrutura de estabilidade, ele não oferece esse suporte que deveria. Então ele vai prejudicar a movimentação do tornozelo e aí em cadeia ele vai prejudicando lá o joelho, o quadril. Então esse movimento, essa consequência vai acontecendo como uma bola de neve. Ele vai afetando as estruturas adjacentes, como a gente já viu. Então, pensando nisso, melhorar essa estabilidade do pé vai permitir um movimento mais seguro e eficiente no tornozelo e depois uma estabilidade, né, um movimento mais seguro e mais eficiente também no joelho. Então, a próxima parte agora, a próxima estrutura que eu vou abordar é essa estrutura adjacente, que é o tornozelo e que foi desenhado para realizar movimento, ok? Então, até já!